Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Estarei lendo os versículos de 1 a 11. Eu vou pedir para o Vitor, por gentileza, se desliga para mim o ar-condicionado, por gentileza. Ok, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclamem. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis, o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Amém. Essa palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 40, ela expressa um novo momento na vida do povo. Até então Deus estava anunciando o castigo, até então Deus estava falando sobre o exílio, até então Deus estava falando sobre a desobediência do povo. Até então, Deus estava escancarando todos os erros do povo, erros que levaram o povo ao cativeiro. Mas exatamente no capítulo de número 40, há uma inversão agora da mensagem de Deus na direção do povo. O povo sim já está no exílio, o povo sim já está experimentando a questão de vivenciar a escravidão no exílio. Mas Deus, neste momento, Ele muda a sua mensagem. E ele fala agora de consolo, ele fala agora de um tempo novo, ele fala agora ao seu povo de cuidado, mesmo estando no exílio. É verdade, Deus não tem intenção no sofrimento do seu povo. Deus, Ele não se alegra, Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Deus, de forma alguma, se gloria na angústia, na dor, no remorso, ou sentimentos que mexem com a alma, que tiram o sono do seu povo. Não. Deus não tem prazer em nada disso. Portanto, Deus fala aos seus profetas, e aqui em Isaías está claro isso. Ele dá uma ordem, e ele diz: consolem, consolem o meu povo. Há uma mudança agora, há um novo momento para a vida do povo.
um consolo que traz alívio, que acalma a mente, o coração, que muda a condição emocional. Uma ordem que vem de Deus, daquele que sim, que toma iniciativa de todas as coisas, nós sabemos de tudo isso. De um Deus que fala de um consolo intenso, intencional ao coração do seu povo. De um Deus que fala de um consolo completo, abundante. Um consolo que não nasce da sensibilidade tão somente do cativeiro, mas um consolo que nasce da iniciativa do próprio Deus. E Deus usa seus servos, seus profetas, como instrumentos para anunciar esse consolo, para falar ao povo de um novo momento, de um novo tempo, para que o povo seja animado, para que o povo então reconheça que Deus não os abandonou. É um consolo pactual, porque o texto no versículo 1 diz: consolem, consolem o meu povo. Não é qualquer povo, mas é o povo da aliança. Um povo qual Deus diz: eu tenho um pacto com ele. E por isso então eu quero derramar o meu consolo sobre esse povo. Um consolo, queridos irmãos, que fala ao coração. Sim, falem ao coração de Jerusalém. Um consolo que atinge a profundeza do coração. Um consolo que traz alívio. Um consolo, não um qualquer consolo, mas um consolo que traz a tranquilidade. Um consolo que nos lembra que fomos tirados da escravidão, que o nosso pecado foi perdoado e que ele recebeu em dobro das mãos do Senhor. E nós sabemos na figura de quem que aconteceu isso? Na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Todos os pecados do povo foram ali depositados então sobre a vida de Cristo, e ali Cristo sofreu por todos os nossos pecados. É certo que aqui em Isaías a promessa ainda não tinha chegado até o povo, e eles não experimentaram o que nós experimentamos, que nós conseguimos ver, entender a pessoa de Cristo. E assim, queridos irmãos, é certo que sofremos por muitas causas, não é mesmo? Por situações naturais da vida, por situações de enfermidade, por situações acidentais, por situações das circunstâncias, mas também sofremos por situações morais, por pecados. E Deus hoje, novamente, Ele nos lembra e nos oferece o consolo que vem do alto, que vem dEle. Um consolo que penetra o coração, um consolo que trabalha a nossa intranquilidade, um consolo que traz alívio, um alívio pleno, um alívio completo, que nós não encontramos em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Por isso, então, Isaías vai dizer, vai levar a mensagem de Deus. E o versículo 3 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. E aqui, nesse texto, nós sabemos o que está acontecendo aqui, porque está falando de João Batista, o último profeta, aquele que anunciaria a chegada de Cristo. E Cristo, sim, é aquele que restauraria todas as questões relacionadas a Deus, que nos aproximaria de Deus novamente, que seria o elo entre nós e Deus, aquele que sim, que viria, que nos tiraria dos caminhos tortuosos, porque Ele mesmo retificaria esses caminhos, que nos tiraria dos lugares ásperos e nos colocaria num caminho plano. E a glória do Senhor ali então se manifestou por meio de Cristo. Por meio de Cristo.
Mas há uma segunda verdade ainda nesse texto. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva. E o texto continua falando de quem nós somos. E nós somos breves, e nós somos frágeis, e nós somos passageiros. E a única coisa que permanece, em contraste, é a verdade do Deus encarnado, a palavra de Deus. Aqui há um chamado para esse povo, que olhe para si mesmo e perceba, sim, a sua questão temporária. Perceba, sim, a sua fragilidade da vida, que a salvação não está baseada naquilo que eles fazem, na capacidade com a qual eles agem, mas sim na capacidade do que Deus promete e fala. E Deus prometeu, e Deus cumpriu, e Deus foi fiel, e Deus nos alcançou por meio de Cristo Jesus, porque a sua palavra permanece fiel. Não há contradição na palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus executa da forma como foi anunciado. Mas uma terceira lição eu gostaria de deixar a você ainda, sobre Cristo nesse texto. Versículo 10 em diante. Sim, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. E nós sabemos, Cristo é soberano sobre todas as coisas, Ele domina todas as coisas, Ele é Rei. Ninguém dá ordens a Cristo. Pelo contrário, nós somos submissos a Cristo. Nós estamos debaixo do seu governo, do seu cuidado, e Ele domina com braço forte todas as coisas. Nada acontece sem que Ele ordene. Aliás, nada veio a existir sem que Ele ordenasse. Ele sim domina. Ele sim é soberano, Ele é poderoso. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para o versículo de número 11, porque Cristo não é somente Rei, soberano, mas Ele também age como um pastor que cuida das suas ovelhas, que apacenta o seu rebanho. É isso que o texto diz. É alguém que caminha com o rebanho, é alguém que alivia as dores do rebanho, é alguém que encaminha pelos caminhos corretos, certos, porque Ele guia. E quando nós não temos forças, Ele nos recolhe no colo, como pequenas ovelhas. Esse é o Deus encarnado. O Deus encarnado. O Deus que vem até nós. O Deus que se aproxima de nós. O Deus que apacenta o seu rebanho. Que nesse tempo de Natal, queridos, possamos receber o consolo do Senhor em todas as nossas áreas da vida. Diante, sim, dos nossos problemas, diante, sim, das nossas situações difíceis enfrentadas, mas que possamos receber o consolo que vem do alto, consolo de um Deus que realmente se interessa pelas nossas vidas. Que possamos celebrar o Natal, certos que fazemos parte do rebanho do Senhor e que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra, que foi aberta, foi lida, que foi manifestado, ó Deus, no meio da tua igreja. E pedimos para que o Senhor aplique ao nosso coração, para que o Senhor, ó Deus, edifique as nossas vidas a partir dela. Que num tempo celebrativo como este, ó Deus,
poucos dias da data do Natal, e possamos lembrar que o Senhor é o Deus que vem até nós, que se aproxima de nós, que é o Deus sim que governa tudo, mas é o Deus também que apacenta o seu rebanho, que cuida do seu rebanho. Obrigado a Deus por esse cuidado, obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos o verdadeiro consolo. Alivia, ó Deus, a nossa mente, alivia, ó Deus, o nosso coração, traz o seu consolo para as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém.